Após ter sua mente controlada por Ikari, Blue confronta seus companheiros. Miles foi o único que se atreveu a lutar com sua amiga. Durante o combate, Miles se mostra superior a Blue, porém ele percebe que ela ainda não tinha sido controlada por completo, pois ele percebeu que ainda havia traços da real Blue. Depois de muita porradaria, Miles próximo de dar o golpe final em Blue, a garota desperta seus poderes psíquicos, deixando-a mesmo ainda mais poderosa, tanto que Blue foi capaz de derrotar Miles. A habilidade de Ikari não era apenas de controle mental, mas sim, fazia com que o manipulado ficasse ainda mais forte. Vendo que a situação se agravava, Jin finalmente confronta Blue, a filha de sua amiga. Durante a luta, Jin percebe Morpheus evadindo do local próximo às arquibancadas, e manda Yumi e Gemilho seguirem. Vendo isso, Ikari manda Blue matar as duas. Mas a mesma se recusa, mostrando que ela realmente não estava sendo totalmente controlada. Mesmo assim, a luta entre ela, Jin e Miles continua. Blue quanto mais lutava mais forte ficava, sendo capaz de derrotar completamente os dois. Próxima de matá-los, ela restaura parte de sua pessoa e pede para Jin atacar, e o mesmo com muita angústia finaliza a garota, deixando-a inconsciente. Em seguida, Ikari tenta matá-la, mas é impedido por Miles. Os dois entram em combate. Em paralelo, Morpheus junto com Dorak encontram a coluna vertebral. Porém, quando menos esperavam, Dorak é atingido no rosto pelo robô de Gemilho, que em seguida fogem. Só que de alguma forma Dorak sobrevive, e diz para Morpheus que se encarregará de matá-la. Voltando na luta de Miles e Ikari, o mesmo disse que seu sonho sempre foi de lutar com um oponente forte, que o ódio que sentia era de sempre dele conseguir matar os seus adversários com facilidade. Após perder a luta, Ikari comete suicídio, agradecendo ao Miles, e em seguida se despedindo de seus irmãos. Enquanto isso, enquanto estava perseguindo Gemilho, Dorak cai em uma armadilha feita pela garota e por Yumi. Basicamente, o plano consistia em atrair Dorak para uma sala infestada do veneno de Yumi. O assassino acaba supostamente morrendo, e em seguida, quando estavam indo embora, Yumi tem seu corpo perfurado por diversas estacas. Inesperadamente, Dorak acorda. Yumi não acreditava no que estava vendo, era inimaginável um ser que pudesse suportar seu veneno. Yumi manda Gemilho ir embora, e no fim resolve enfrentar o assassino mais poderoso dentre os três. A habilidade de Dorak se chamava Positron, e consistia no polo positivo e negativo. No positivo, coisas impossíveis ocorrem a favor do indivíduo que está sobre ela, e no negativo é ao contrário. Essa habilidade fez com que Yumi não pudesse tocar um só dedo em Dorak. Mesmo assim, o assassino se impressiona pelo fato da garota resistir a todas as estacas. Isso porque a raça de Yumi tinha um fator de regeneração muito acelerado. No decorrer da luta, Gemilho volta à luta para ajudar Yumi, que quase morre nas mãos de Dorak. Yumi queria que Gemilho ajudasse porque ela tinha despertado a agulha roxa, o qual tinha poder absorver habilidades de Guilf e fornecer essa mesma por 1 minuto e meio. Com muito esforço, Yumi consegue obter a habilidade Positron, e com ela consegue anular os poros de Dorak. O mesmo acaba sendo morto pelo gás veneno de Yumi, acabando assim com os 3 assassinos intergalácticos. Em seguida, Morpheus, quando estava para evacuar do Golden Storm, o mesmo acaba por se encontrar com Sam. Os dois acabam se enfrentando, mas o puto do Morpheus acaba por escapar, levando a coluna vertebral. Após o fim do sufoco no torneio, Jin e os outros acabam por serem teleportados por Rose, que já tinha voltado ao templo. Após um tempo, Morpheus finalmente chega em seu planeta, e lá encontra todos os Ingenix mortos. O que aconteceu foi que, na ausência de Rose no templo, a mesma puta pela morte de seus familiares vai até o planeta de Morpheus para dar um fim nos Ingenix. Morpheus não acreditou no que estava vendo, pois eram os Ingenix que lhe davam as informações sobre as partes do corpo. Só que em seguida, um livro misteriosamente começa a gravurar sobre a última parte do corpo, que era o coração. Ele se localizava na Estação Espacial de Turismo. Não só isso, mas também havia escrito que, após se ter todas as partes, o portador devia voltar ao lugar onde tudo começou, pois lá ocorreria o eclipse. Sem pensar 2 vezes, Morpheus vai até a estação, e em paralelo, Jin, Miles e os outros também já sabiam onde se localizava o coração, e resolvem deixar Blue se recuperando no templo, e em sequência vão até a estação. Chegando lá, Morpheus é abordado por Alligator, o irmão de Alligator que Morpheus tinha matado há um tempo. Os dois acabam por se enfrentar, e Morpheus, pensando que a luta seria fácil, foi uma de suas lutas mais difíceis. O Alligator tinha a habilidade de Guilf de causar explosões causada pela difusão do ar apenas pelo toque. Mesmo assim, o filho de Fate consegue matar o Alligator. E percebendo que seus Jin e os outros tinham chegado, Morpheus usa a habilidade de Morphose e Ikari, da qual ele tinha os roubado antes de sua morte, para conseguir controlar o corpo de Alligator. Morpheus parte para o ataque, mandando o Alligator e uma chuva de meteoros para matar o quarteto. Após muita merda que acarretou na devastação da estação, Miles e Yumi acabam perseguindo e encontram Morpheus no local da estação onde se encontrava o coração. Os 3 acabam se enfrentando, mas dessa vez o mesmo finalmente acaba levando a desvantagem. Enquanto isso, Blue acorda. Tinha se passado 1 hora após a ida de Miles e Jin, e Blue, sabendo disso, pede a Rose para ser teleportada à estação. Chegando lá, a garota se depara com Gemilho com grande parte do local destruído.
No caminho ela sente Kis de diferentes locais, um onde Miles e Yumi lutavam e outro com Jin se fodendo com o Alligator sendo controlado. Blue resolve se guiar onde se sentiu que mais forte, ou seja, no local onde se encontrava Jin. Lá, Blue salva Jin de quase ser morto pela habilidade de Alligator, e em seguida consegue o derrotar com sua nova técnica, o toque psíquico neuronal. Blue diz que desenvolveu essa habilidade com base na habilidade de Karin de controle mental. Após isso, os dois vão em direção a Miles e Yumi. Voltando à luta, Morpheus é finalmente derrotado pelos dois, mas Miles estranhava aquela situação pois a luta contra seu irmão foi muito fácil. Mas quando menos esperavam, Miles tem seu braço decapitado. Incrivelmente, aqueles que os dois estavam enfrentando o tempo todo não era Morpheus, e sim um dos Engenix disfarçado do mesmo através do relógio de clonagem, cujo mesmo estava sendo guardado pelo Morpheus o tempo todo. Em sequência, o filho da puta decapita parte do corpo da Yumi, debochando e deixando os dois quase mortos no chão. Nesse meio tempo, Blue e Jin enquanto estavam chegando ao local se deparam com uma mãe e seus filhos em completa angústia. Nisso uma nave de evacuação do local estava a alguns metros e devido a isso, Blue comete um grave erro de levar os três à nave. Isso acaba por acarretar em um triste fim no futuro. Faltava apenas 3 minutos até a explosão da estação, e enquanto Morpheus estava em retirada, percebe que seu irmão ainda estava vivo, e disposto para lutar. Mas, antes mesmo de fazer alguma coisa Morpheus acaba sendo afetado pela habilidade que ele mais temia, o gás venenoso de Yumi. Sim, Yumi ainda estava viva, e diz ao filho da puta que para matá-la, terá que destruir seu cérebro ou seu coração. Morpheus estava muito incapacitado e nisso, Miles parte pra cima com tudo. Morpheus leva uma surra imensa, mas o puto dispara uma rajada de ki para Yumi para afastar Miles, e assim foi feito. Mas mesmo Miles sendo gravemente cortado, o mesmo consegue derrotar Morpheus. Miles cria uma enorme esfera de ki para matar o mesmo, no entanto, o mesmo possui a habilidade de absorção de ki. Infelizmente, o miserável recupera suas forças, e perfura o peito de Miles, seu único irmão. Ao chegar no local da batalha, Blue e Jin se deparam com Yumi que pede perdão aos dois. Em seguida Blue vê Miles ensanguentado no chão. Ele estava morto. Blue cai em lástimas, seu amigo de infância, já não estava mais ao seu lado. Porém, próximo de sua mão estava uma gravura dizendo que Morpheus estava voltando para o planeta Ankitar, o lugar onde tudo começou. Agora na reta final de seu plano, depois de chegar na Duonswai, Morpheus com todas as partes do corpo reunidas, faz surgir o filho de Caos, Artroenopeia. No mesmo instante Blue, Jin, Yumi e Gemini chegam no planeta, e de repente a lua de Arctaf que tinha sido destruída por Morpheus, renasce misteriosamente. E formando um eclipse com o Sol, e em seguida o Artroenopeia olhando para o mesmo, começa a se formar um portal dimensional que liga esse mundo com a dimensão de Caos. Após um tempo, Blue e os outros chegam no portal e em seguida o adentram. Após andarem um pouco na dimensão, os quatro se deparam com o filho de Caos. O mesmo usando uma das habilidades do Olho da Verdade, e inverte a ilha que o assegurava em 90 graus, fazendo com que todos ficassem de frente para o espaço gravitacional da dimensão, limitando qualquer tipo de movimento. No decorrer da luta, Blue ao usar seu poder psíquico, consegue atingir o olho de Artroenopeia, o derrotando na base da porrada em seguida. Após a derrota do bicho, Blue e os outros avistam de longe Caos. E enquanto estava indo em direção dele, o maior filho da puta de todos os tempos, Morpheus, aparece atrás de Blue. A mesma furiosa pela morte de Miles, o ataca em seguida, e se dá o início do combate, Blue, Jin e Yumi vs Morpheus. Mesmo os três o enfrentando ao mesmo tempo o desgraçado consegue sair por cima na situação. Morpheus diz que tudo que ele conquistou até aquele momento, não foi por causa de sua força, e sim pela sua inteligência. No fim da luta, Morpheus acaba sendo derrotado por Blue com milhares de socos. Agora com Morpheus fora do caminho, só restava o resgate de Charlotte. Blue finalmente se depara com Caos, o responsável pelo desaparecimento de sua mãe. Durante a batalha contra a criatura, Caos se liberta de seu casulo, mostrando sua verdadeira forma ficando ainda mais poderoso. Após isso uma sequência de desgraças começam a acontecer. Yumi acaba sendo engolida pelo monstro, Jin acaba sendo encurralado por clones de Charlotte e Blue em um dos ataques de Caos quase é morta. Mas, uma luz surge. Charlotte, aquela que derrotou Anubis e o Imperador Fate, desperta de seu estado vegetativo e em seguida salva Yumi, e sua filha. A Charlottona pede perdão a Jin e Blue por os fazerem lutar até aquele momento por ela. Em sequência, a mesma com seus poderes psíquicos, derrota Caos e destrói o Olho da Verdade. Nisso, Morpheus enquanto estava destroçado em uma cratera, se depara com Artroenopeia que o ajuda. Após isso, Rose contacta Charlotte, e diz que está muito feliz em vê-la de volta. E quando todos menos esperavam, Morpheus surge de volta. Charlotte ao vê-lo diz que lembra do mesmo e que já tinha o derrotado uma vez. Morpheus absorve os restos de Caos. Charlotte e Jin tentam o parar. Mas é inútil, o filho da puta absorve por completo o corpo de Caos e em seguida desaparece. Nesse meio tempo, Yumi diz a Charlotte para retirar seu Gilf, pois sabia que caso Morpheus voltasse ela seria a primeira vítima.
Em seguida, uma silhueta começa a surgir ao redor dos 5. Charlotte diz para todos se manterem o mais próximo possível, e em seguida aquela silhueta revela ser Morpheus, cujo mesmo estava em uma absurda velocidade. Morpheus, agora com o olho da verdade, diz a todos que não há mais salvação, e que devem aceitar seu destino. Charlotte, vendo o imenso poder de Morpheus agora, usa seus poderes psíquicos para se afastar do local junto com os outros. Nisso há uma intensa perseguição. Morpheus, usando uma das habilidades do olho, leva todos a um local de gravidade zero, impossibilitando todos de fugir. A situação começava a ficar cada vez mais intensa. Charlotte usa sua técnica Psycho Accuracy para afiar seus reflexos. E enquanto tentava acompanhar os movimentos de Morpheus, Yumi é perfurada no coração pelo mesmo, causando sua morte. Charlotte vê tudo, e em seguida parte para cima do desgraçado. Mas, o mesmo invoca um clone para matar Blue, e vendo isso, Charlotte se desvia para salvar sua filha. Mas, infelizmente, em um curto período de tempo, Morpheus vai e mata Jean, e Charlotte, aquela uma vez que salvou o universo, é morta. Blue, que tinha sido atingida pelo ataque do mesmo, chora ao ver sua mãe e seus amigos mortos. Em seguida, Morpheus, próximo de matar Gemille, é impedido por um ataque de Blue que foge em seguida com a garota. Blue diz a Gemille que mesmo que não tenha chances, irá enfrentar Morpheus. A mesma também diz a Gemille para viver sua vida, e que seja feliz. Blue deixa a garota que chora, e em seguida é morta por Morpheus. Após isso, Gemille é teleportada por Rose. Nesse meio tempo, Morpheus avança no tempo, pois sentia a presença de alguém. Esse era o Jean do futuro. Ao se encontrarem, Morpheus diz que ele é o verdadeiro responsável por teleportar Charlotte para a dimensão de caos. Ou seja, ele foi aquela figura que Jean tinha falado para Blue, e o motivo do início de tudo. Infelizmente, Jean acaba sendo morto pelo filho da puta, que volta no tempo em seguida para matar Gemille. Durante esse tempo, a garota usa os cristais de prisma para ir à dimensão do mesmo, pois segundo Rose, talvez esse seria o único lugar seguro. Infelizmente de nada adiantou. Morpheus, graças ao olho da verdade, tinha se tornado onisciente, e alcança Gemille na dimensão de prisma. No entanto, no confronto entre os dois, Gemille transmite um olho penetrante semelhante ao de Yumi. Não era coincidência. Na verdade, Gemille tinha portado o Gilf de Yumi a pedido da mesma antes de ser morta. E em seguida usa o poder do veneno para destruir o olho da verdade. Morpheus diz que será impossível, pois esse olho lhe conferia a imortalidade. Mas Gemille afirma o contrário, e que na verdade o olho conferia a autorregeneração. Mas caso o mesmo fosse danificado, o portador, com exceção de Caos, iria sofrer as consequências. Gemille estava certa, e Morpheus, mesmo com o olho da verdade, é afetado pelo gás venenoso. O mesmo diz para a garota para que não o matasse, e podia trazer de volta todos os seus amigos. Mas Gemille não dá ouvidos, e se vinga de Morpheus, acabando por finalmente ser derrotado. A batalha contra os filhos de Fate finalmente tinha chegado ao fim. Ao cair em lágrimas, Gemille é levada a um lugar, onde uma figura diz a mesma que devido a tudo, irá recriar o mundo. Gemille, sem entender o que estava acontecendo, em seguida teleportada para a Terra, onde se encontra com uma versão alternativa de Blue e Yumi. Gemille finalmente entende o que aquela figura tinha dito. No fim, a Blue daquele novo universo convida Gemille a morar com ela, e a mesma acaba por aceitar ter uma nova vida.